Oi, pessoas! Tem gente que fica na dúvida se no amigurumi você faz em espiral ou se você faz em carreiras abertas ou carreiras fechadas, ou se você faz ele em carreiras fechadas, ou ainda se você faz em carreiras de ida e volta ou em filas. E eu vim aqui mostrar para vocês a diferença entre uma e outra. Este bonequinho aqui, que eu tô fazendo um bicho bola, ele foi feito todo em espiral. É o que eu prefiro fazer. Aqui começando com o anel mágico, né? E continuando a peça todinha em espiral. Este balãozinho aqui, que eu vou fazer um mobile, usei as duas técnicas. Eu fiz essa parte aqui de cima e essa parte aqui de baixo em espiral, e a parte do meio eu usei carreiras fechadas. Vocês podem ver que aqui a gente não percebe a diferença, olha, no balãozinho, aonde está a carreira em espiral e aonde está a carreira fechada. Isso significa o quê? Que tanto faz, você pode escolher fazer o seu amigurumi em espiral ou em carreiras fechadas, ou os dois juntos. Em determinadas peças não vai ter jeito, você vai ter que realmente fazer em filas ou carreiras de ida e volta. Vou mostrar para vocês, então, a diferença entre uma e outra. Aqui eu comecei com anel mágico e fui até aqui em espiral. Como que a gente faz a espiral? Usando o marcador. Então, botei aqui o marcador no primeiro ponto, vou tirar ele. Tem gente que gosta de colocar marcador no último ponto, eu gosto de colocar no primeiro. E vou fazer a minha volta em espiral, ou seja, eu não faço ponto alto, ponto baixo, eu não faço nada aqui, eu simplesmente continuo a minha volta. Então eu parei aqui, eu continuo aqui, eu estou fazendo em ponto baixo. Aí eu continuo aqui, ó, 1, 2... E vou marcar o meu primeiro ponto, como eu falei para vocês, que eu sempre gosto de marcar o primeiro. Então, venho aqui, marco o meu primeiro ponto. Um detalhe. Tem muitas pessoas que usam o marcador nas duas alcinhas. Quando você faz isso, você alarga seu ponto. Então, o ideal é você colocar o marcador só em uma alcinha, ou na frente ou atrás, mas só em uma alcinha, tá? Coloquei aqui o marcador, vou continuar fazendo meus pontos baixos. Essas duas peças, elas foram feitas com a linha amigurumi, tá? E essa aqui que eu tô usando é a linha Duna. Vou continuar, como eu disse, até o final. Toda a volta. Pronto, agora eu cheguei no final, faltando 2 pontinhos aqui, esse é o meu primeiro ponto da carreira. Então vamos ver como que fica no final, quando nós estamos fazendo a espiral. Fiz o último ponto, tiro o marcador, vocês estão vendo, mesmo colocando o marcador em uma alcinha só, ficou largo. Quando você coloca nas duas alcinhas, vai ficar mais largo ainda. Se eu quiser continuar em espiral, eu vou fazer igual eu fiz no começo. Simplesmente continuo fazendo, ó. 1 ponto, 2 pontos, 3. Venho aqui, coloco meu marcador. 1, 2, 3, coloco meu marcador em uma alcinha só. Eu vou continuar daqui, tá? Supondo que agora eu queira fazer em carreiras fechadas. O que geralmente vai estar escrito na receita? Como é que você descobre na receita se não tem nada escrito, se é para fazer em espiral ou se é para fazer em carreira fechada? O que vai estar escrito na receita? Vai estar escrito sempre no começo de toda a carreira para você fazer um ponto baixo. Faz um ponto baixo,
Depois que você fez esse ponto baixo, você continua a fazer o seu crochê. E assim nós vamos fazendo por toda a volta, até onde a gente começou a nossa carreira, que foi aqui, até onde a gente começou o nosso ponto baixo. Eu já mudei o marcador aqui para o ponto baixo. Seguindo a volta, quando chegar no final eu volto explicando. Pronto, eu cheguei no final. Lembrando que a gente subiu um ponto no começo, que é onde eu botei o marcador. Então eu vou fazer os 2 últimos pontos. Vou tirar o meu marcador e vou fechar a carreira, onde eu fiz aquele primeiro ponto, vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Isso é uma carreira fechada. Reparem, não fez diferença entre as carreiras que eu fiz em espiral com essa carreira que eu fiz em ponto fechado. Eu vou fazer mais uma e depois eu mostro para vocês a carreira de ida e volta. Cheguei de novo no final, fazendo os 2 últimos pontos, tirando o marcador e fechando minha carreira com ponto baixíssimo. Olha como ficou. Essa pecinha, como essa daqui, eu fiz dos 2 jeitos. Pronto, então eu fechei essa segunda carreira. Vocês estão vendo? Olha, ficou igual, ficou do mesmo jeito, igual essa pecinha, esse balãozinho que eu mostrei para vocês. Nessa peça eu também usei as 2 coisas. Agora eu vou mostrar para você como que é essa carreira de ida e volta, ou tem gente que fala que é a carreira em filas, e isso confunde muita gente. Mas essa carreira é uma carreira que é usada geralmente para a gente fazer vestido, fazer a barriguinha de um bichinho, é geralmente para isso. Mas eu vou mostrar aqui mesmo, nessa peça para você. Na carreira de ida e volta, você pode fazer no começo da peça, como eu falei, como se fosse um vestido, ou você pode também, às vezes, em algum detalhe, pede para você fazer no próprio amigurumi, supondo um pé, eu não sei, alguma coisa que tenha que fechar. Então, eu vou fazer nessa peça aqui mesmo. Vou fazer 5 pontos aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui eu paro de fazer. Eu desconsidero esses outros pontos. E aí eu vou fazer, não é ida e volta ou fila? Bora fazer fila. Como que eu faço para subir? Um ponto baixo. E como é fila ou carreira de ida e volta, eu vou ter que virar a peça. Então eu viro a peça e a partir do segundo ponto da agulha. Isso é uma coisa que muita gente também erra por causa disso, por causa desse segundo ponto da agulha. O que acontece aqui? Muita gente confunde, por quê? Muita gente acha que é para começar aqui, ó, o segundo ponto, considera esse como primeiro e esse como segundo ponto. Mas na receita, quando fala, eu tô falando de ponto baixo, hein? Não esquece disso. Porque ponto alto vai ser diferente. Depois eu vou mostrar o ponto alto. Quando fala em segundo ponto, ele está se referindo ao ponto que está na agulha. Então, esse ponto aqui, ó, este ponto aqui é o meu primeiro ponto. Se este é o meu primeiro ponto, o segundo ponto vai ser este daqui. Prestem bem atenção nisso. Vou repetir, porque tem muitas coisas que saem erradas, saem tortas, porque se você não fizer desse jeito, vai acabar saindo torto. Muita gente fica me perguntando, mas por que o meu saiu torto? É por isso. O primeiro ponto da agulha tá aqui,
Quando pede para você fazer a partir do segundo ponto da agulha, vai ser este daqui. Este é o segundo ponto. Então, eu venho aqui nele e faço o meu segundo ponto. Eu fiz 5, não foi? Lembra no começo? Então, vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5. Carreira de ida e volta. Continuando, como é que é mesmo? Faz um ponto para subir, vira a peça. A partir daqui, inclusive, é até fácil você ver onde que está o primeiro ponto. Ó, aqui está meu primeiro ponto, não é? E aqui o segundo ponto, como sempre fazendo a partir do segundo ponto. Então, eu venho aqui, a partir do segundo ponto, vou fazer meus 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Esse último ponto é sempre complicado a gente pegar, né? Eu gosto muito de contar para saber se eu estou fazendo certinho, porque às vezes, ó, esse ponto aqui meio que some aqui no trabalho. Então, você vem aqui para fazer o 5º ponto e assim por diante. Olha como vai ficando. Então, isso é carreira de ida e volta ou carreira de filas, né? Depende da receita que você está lendo. Por que eu falei que você começa no segundo ponto? Porque eu estou fazendo ponto baixo. Agora, se eu estiver fazendo ponto alto, eu vou ter que começar no 3º ponto da agulha. Então, vamos fazer ponto alto. Por quê? Se eu quiser fazer ponto alto, eu não vou subir 1 ponto, eu vou subir 2. Porque esses 2 pontos, eles já contam como ponto alto. Viro a peça e para fazer um ponto alto, a gente tem que dar uma laçada. Aqui está o ponto da agulha e aqui seria o segundo. Só que como esses 2 pontos que eu subi já contam como ponto alto, eu não começo no segundo ponto da agulha, eu começo no 3º. Então, eu já conto ele como 1. Então, 1, aí eu vou começar aqui, ó, nesse aqui, ó. 2, laçada. 3, 4 e 5 pontos altos. Meu ponto apertado aí fica difícil de achar. Viram aqui? Pronto. Então tá aqui, ó. Aqui com as 2 carreiras de ponto baixos e as 2 carreiras de ponto alto. E retinho aqui, tá vendo? Ó, retinho aqui. Se você não começar no segundo ponto, quando for ponto baixo, e no 3º ponto, quando for ponto alto, isso daqui vai ficar torto. Bom, pessoas, então é isso. Só relembrando, aqui eu tenho ponto de espiral, aqui eu tenho ponto de espiral junto com ponto de carreira fechada. E aqui eu tenho o ponto de espiral, 2 carreiras fechadas e esse pedacinho aqui de carreiras de ida e volta. Em que momento? Aí a gente fica se perguntando, qual deles será melhor usar? Existe um momento que eu tenho que usar só espiral, ou só carreira fechada, ou só carreira de ida e volta, ou filas, né? Existe sim. Em relação a uma peça como essa, redondinha, você pode fazer dos 2 jeitos, do jeito que você preferir. Ou você faz em espiral, ou você faz em carreira fechada. Mas
Existem casos que a gente precisa fazer em carreira fechada, não dá certo fazer em espiral. E eu vou mostrar isso para vocês no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, compartilha e se inscreve no nosso canal. Não esquece de clicar no sininho para você receber as próximas dicas.